Como obter um 14º salário ao final deste ano ou ao final de um período de 12 meses? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Você está esperando o que para se inscrever em nosso canal? Compartilhe com seus amigos, ajude-nos a fortalecer essa obra. É muito comum, quando a gente trabalha ao longo de 12 meses, isso está previsto na consolidação das leis do trabalho, a gente receber um chamado 13º salário. O que vem a ser o 13º salário? Além de ser uma obrigação legal por parte dos empresários, por parte dos empregadores, é uma forma de garantir um final de ano mais tranquilo, melhor para os funcionários, os colaboradores de uma empresa, não é isso? Por quê? Porque no final do ano vem Natal, vem aqueles gastos de Natal, presente, né? Claro que cada um vai aplicar esse 13º salário da forma que melhor lhe convier dentro do seu planejamento financeiro. Inclusive, se você olhar uns vídeos nossos aí, você vai ver que vai encontrar em nosso canal vídeos em que a gente orienta qual a melhor forma de aplicar, de utilizar o 13º salário. Mas imagina que, além do 13º salário, né, já que você recebe um por mês, são 12 salários, então você tem o 13º, que esse é adicional, né? Imagina se, além do 13º salário, você também pudesse ter um 14º salário, um outro salário e também receber no final do ano. Seria uma boa, não seria? Seria uma renda extra para você passar o final do ano ainda um pouco melhor, não é isso? Mas como fazer isso? Como poupar para economizar e gerar? Eu não estou falando de inventar a roda, eu não estou falando de você ganhar na Mega Sena ou de alguém te dar uma renda extra, não. Eu estou falando de você, se tem um objetivo, se tem esse desejo, você se esforçar um pouco ao longo do ano, economizar 10% da renda sua e ao final do ano essa renda converter-se nesse 14º salário. Sim, na verdade dá até um pouquinho o valor. Imagina, o salário mínimo no Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2026, ele foi aumentado, não é isso? Ele foi para R$ 1.621. O salário anterior era R$ 1.518, então teve um aumento real de R$ 123. Então, o nosso salário mínimo é R$ 1.621. Para efeito da nossa conta de uma forma redonda, para você melhor compreender, imagina que você ganha o salário mínimo e que ele está arredondado de R$ 1.600. E você resolve seguir o nosso conselho e todo mês pegar 10% desse salário mínimo e depositar ele para realizar uma aplicação. Uma caixinha da vida do Nubank, do Banco Inter, ou do banco, ou de qualquer outra instituição financeira, ou de qualquer outro tipo de operação, você resolve guardar R$ 160 por mês, que é exatamente 10% do salário. O que vai com o mínimo? O que vai acontecer? Ao final de 10 meses, se você começar em janeiro, vai até outubro, você vai ter já R$ 1.600, que é o equivalente a esse 14º. Você mantendo mais 2 meses, você vai ter um adicional de R$ 320, ou seja, ao final de 12 meses, você vai ter R$ 1.920. Isso eu estou falando do valor que você economizou. Automaticamente, você pegando esse valor mensal de R$ 160, depositando ele e aplicando, você vai ter um adicional aí em relação à renda. Imagina que ao longo dos 12 meses, considerando o mínimo que se investe aí, você ganhou 1% ao mês, eu vou arredondar para 10%, então ao final do mês você vai ganhar mais 660 relativo à aplicação que você fez. Claro que essa regra dos 10% se aplica a qualquer remuneração. Eu ganho 3 mil, aplica 10% todo mês, são R$ 300 por mês. Ao final de um ano você vai ter exatamente 3.600, adicional mais 10% que vai dar mais 360, vai ter 3.920 com a rentabilidade da aplicação acumulada desse valor que você depositou. Você tem 10, ganha 10 mil, quer economizar 10%, vai economizar 1.000. 1.000 ao final de um ano, vamos dar aqui 12 mil. 12 mil mais 10% vai dar mais 1.200, então vai ter 12.200. Entenderam a lógica, a dinâmica? A ideia seria você poupar, fazer um esforço para, ao longo do ano, mensalmente, você economizar 10% da sua renda. Eu usei como exemplo 1.600, porque aí está relacionado ao novo salário mínimo do Brasil, que entrou em vigor dia 1º de janeiro, mas pode ser qualquer outro valor.
você 10%, ao final dos 12 meses, você vai ter um 14º salário, vai te permitir o quê? Além de receber o 13º salário que você já recebe do seu empregador, vai ter aí um valor do 14º, então você vai ter 2 salários extras ao do mês que você recebeu, para quê? Para pagar conta, para planejar os gastos de 2027, para, obviamente, comprar presentes de Natal para sua família, para os seus amigos, ou seja, você vai traçar um final do ano mais gordo, mais tranquilo. Essa é a nossa proposta. Dá para trabalhar isso? Dá. Inclusive, aqui nós estamos falando, ao longo de um ano, você vai fazer uma economia para ter um 14º salário. Se você não precisar dele, você pode continuar no próximo ano, mais 10%, ao final de 2 anos, você vai ter 2 salários extra guardado. Se não precisar de gastar, ao final de 3 anos, você vai ser até quase 4 já. E aí uma economia que você vai fazendo para, quem sabe, realizar um projeto do futuro. É uma possibilidade. Quem sabe você economiza o 10%, não com o objetivo só de ser o 14º, mas de guardar o dinheiro pensando no futuro. Imagina 10 anos você guardando 10% da sua remuneração. Ou seja, ao final de cada ano, falando em termos de salários de hoje, você tendo automaticamente 1.900. Ao final de 10 anos, isso sem os juros, sem a correção, nós estamos falando que é de R$19 mil, mais as correções que pode fazer ao longo de 10 anos, você vai ter aproximadamente R$25 mil. Dá para fazer uma coisa interessante, dá para de repente começar a resgatar só os juros e ter uma renda complementar. Imagina se você guarda isso por 20 anos, por 30 anos. A proposta nossa, a nossa provocação com esse 14º salário é fazer com que você compreenda que hoje é o dia, que agora é a hora de você começar a poupar os 10% da sua renda para ter uma estabilidade financeira no futuro melhor. Pensem nisso.